Olá, mais uma vez aqui no canal Poesia que Edifica, com mais uma convidada, e eu não posso deixar de repetir essa palavra, esse adjetivo, muito especial, porque Bia Lopes é uma das convidadas que esteve na nossa pauta quando criamos o canal Poesia que Edifica, uma das poetisas que tínhamos em mente para convidar e conversar sobre a sua poesia, é esta querida amiga Bia Lopes, que mora aqui pertinho de mim. Sábado passado tivemos um convidado de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e hoje a minha convidada é praticamente minha vizinha, mora aqui pertinho de mim, aqui em Maracanaú, no Ceará, moramos no mesmo bairro, a poucas quadras de distância. Já não nos vemos há alguns meses, não é, minha amiga? Mas hoje, Há bastante tempo, né? bastante tempo, mas hoje marcamos este encontro e numa semana muito especial, sabe? Este mês Sim. faz um ano, este mês nós estamos fazendo um ano de canal Poesia que Edifica, e você é a nossa convidada de um ano. Olha só que data importante. Ô, coisa Você boa! tinha que chegar numa data importante. E Sim. convidada especial também, porque nós estamos na semana em que se comemora, né, o Dia Internacional da Mulher. E você veio à minha mente imediatamente pelos seus cordéis, em razão da publicação da sua trilogia de cordéis. Nós hoje vamos conhecer Bia Lopes, cordelista, mas vamos conhecer também essa personagem aqui, que é a Ana Lísias, dessa trilogia de cordéis, que a Bia Lopes lançou em 2017, não foi? Foi em E 2017 a isso, publicação 2017. da trilogia de Ana Lísias. Mas eu vou começar, como de costume, assim, oficialmente agora, apresentando você, minha amiga. E a exemplo do que eu fiz com o nosso amigo, o escritor César Carneiro, que foi um dos escritores que visitou a minha escola, né? Convidado especial dos Sim. meus alunos, você também nos deu a honra de comparecer à minha escola, de conhecer os meus alunos, crianças de terceiro ano. Olha só, pessoal, crianças de terceiro ano, apreciando a poesia da Bia. E quando estudávamos cordel, numa ocasião de mostra literária, que é um evento que tem todos os anos na minha escola, e eu sou daquelas professoras que adoro fazer mágica, porque professor tem esse poder, né? O poder de fazer mágica. E eu adoro Sim. fazer essa mágica de levar os autores dos livros que estudamos à escola para visitar os meus alunos. E aí crio toda aquela magia, todo aquele encantamento, e eles aguardam assim, cheio de amor para dar e de homenagens para fazer. E eles fizeram uma homenagem a você, que a gente sempre faz, sempre fazia, a biografia do convidado, do autor, estudado em forma de versos. E é assim que eu vou apresentar você agora, tá bom? E eles Ai, que escreveram o fofo. seguinte, lá em 2016, sobre você. Bia Lopes, uma cordelista top. Lembra? Bia Lembro Lopes, uma demais. cordelista top. Ela tem cara de sapeca, olha aí como vocês já devem ter percebido. Parece uma moleca, pensando em arte, pendurada numa árvore. Vimos uma foto dela, uma obra de arte bela. Nós tiramos o chapéu para o seu lindo cordel sobre crianças diferentes que de amizade eram carentes. João, em deficiência física, vivia metido em brigas porque os meninos maus chamavam-no João Perna de Pau. Maria é uma negrinha muito bonitinha, rejeitada por ser escura, era tratada como uma doente sem cura. Lucas é autista, poderia ser um artista, se não vivesse isolado
pelos colegas respeitado. Aprendi com o cordel da Bia a compartilhar alegria, respeitar meus amigos, de ninguém ser inimigo. Esse foi um cordel de uma turminha de crianças, né? Da turma da manhã, eles falavam a respeito de um cordel seu, do título Ninguém Tem Que Ser Igual, né? Em que você trazia esses personagens diferentes. E a partir do seu Sim. cordel, nós trabalhamos bullying também, né? Enfim. Mais um aqui para você. Beatriz, mulher feliz. E esses dois versos eles repetiram o resto do ano. Alto astral e talento fenomenal. Bia, cordelista, uma grande artista, sua poesia nos dá alegria. Seu pai, Ribamar, tinha o dom de criar. Anotava em papéis diversos cordéis. Como seu pai, Bia encontrava a paz, escrevendo poemas de vários temas. Ela é uma mãe que merece um brinde com champanhe. Seu filho adolescente é muito inteligente. Bia gosta de animais, em sua casa tem demais. Ela tem cachorro e gato, seu lar parece um orfanato. Bia é sorridente, parece uma adolescente. Bia é alegria, gente, é nossa estrela do dia. Tem mais outro aqui que eu vou ler daqui a pouco, mas eu já disse muito, né, a respeito da Bia. Vocês já viram aí que tudo é verdade mesmo, que tudo tem a ver com ela. E as crianças fizeram esses poemas depois que te conheceram, né? Quando você esteve na nossa escola, nós Sim. estudamos o seu cordel, você veio, foi nos visitar e depois eles fizeram esse poema em homenagem a você por tudo que viram, né, em você, né, naquela sua visita. Como você é cativante, você é Ai, marcante, que bom. tão marcante, minha amiga. Eu fico muito feliz, eu lembro muito de como eu fui recebida na escola. Foi muito bom. Foi uma experiência assim que eu guardo até hoje, né? A espontaneidade das crianças, né? A forma como eles expressam o carinho que eles têm, as coisas que eles dizem, os olhinhos brilhando ali, eles tinham aquela coisa de estou conhecendo a autora de um cordel, então para eles a gente via que tinha um significado maior, né? E é tão importante isso, porque eu acho que para eles isso fica gravado, né? Quando a gente é criança, tudo tem uma dimensão muito maior. Então, eu acredito que ali foi plantada alguma sementinha. E foi muito bom, porque carinho eles tinham assim para dar, né? E tinha de sobra. Foi muito bom. Sim, imagina a riqueza desse encontro na escola, pessoal. Olha só, além de conhecerem a autora, ficou a mensagem, né, do seu cordel para eles, uma mensagem sobre bullying, que não foi uma mensagem autoritária, não foi através de uma ordem, né? Não faça bullying, né? Não põe apelido no seu amigo, no seu colega, não foi dito de uma maneira muito cativante, né? Que fixou Sim. mesmo na mente deles através dos versos e das personagens que você trouxe no cordel. E eu desejo muito que você publique como é que estão os seus planos para esse cordel tão importante, hein? Eu sei que você Pois pretende dar é. prosseguimento a essas histórias. Na verdade, eu queria fazer dele, eu acho que até mencionei isso na escola. Eu acho que é um compromisso agora que eu tenho, né? Por já ter Isso. pensado isso inicialmente, eu fico me cobrando. Eu quero fazer um livro ilustrado, um cordel, mas não o folheto em si, na verdade, um livrinho ilustrado, né? E aí eu ficava me perguntando quem seria a pessoa que iria fazer essas ilustrações. E aí hoje eu tenho aqui de casa, praticamente, uma pessoa que a gente descobriu recentemente um talento. Ela nem sabe disso, vou até falar daqui a pouco, que eu vou fazer a proposta de que ela seja a ilustradora desse livro, que é a Virna, né? A namorada do meu filho. Opa, que Porque ótimo. eu acho que é importante você dar oportunidade para as pessoas que estão próximas, que você conhece, e ela tem um talento para desenho maravilhoso.
e tem muita sensibilidade também. E é jovem, né? Então, ela também pode ser uma pessoa que vai ajudar a compartilhar essa ideia, né? Essa história de respeito, que é eu acho que esse livro fala muito disso, né? De você respeitar as diferenças, de você trazer as pessoas para perto de você ao invés de excluir, né? De respeitar o outro com tudo que ele tem, seja aquilo que você já conhece ou não. A gente tem muito de aceitar aquilo que a gente já conhece. Quando aparece uma coisa que uma característica que a gente não está muito habituado, a gente fica meio que estranhando, né? E por que esse estranhamento, né? E nas crianças, com as crianças a gente precisa trabalhar muito isso, essa questão da diversidade. As crianças são muito abertas e a gente precisa aproveitar esse momento na infância, quando elas estão ali com a mente, né, cheia de abertura ainda, de compreensão do mundo, de aceitação, para mostrar para elas que todo mundo tem direitos iguais, que todo mundo merece ser aceito, que é muito melhor, para todo mundo, é muito melhor a gente compartilhar a amizade, o amor entre todos, do que ficar selecionando de quem a gente deve se aproximar ou não por conta de uma característica muito particular de alguém, né? E sempre ensinar a questão da empatia. Como você se sentiria se você fosse aquela pessoa, se você estivesse no lugar daquela pessoa? Acho que isso é o básico que a gente precisa ensinar para as nossas crianças, né? Quando elas aprendem isso, elas não excluem mais ninguém. Elas sabem o quanto seria ruim estar naquele lugar se sentindo excluída, né? Então, Isso. eu penso em fazer esse livro ilustrado. Eu acho que a ilustração ajuda muito na questão do aprendizado. Os versinhos em cordel, eles se apaixonam, a leitura se torna mais fácil para eles se encantam e querem mostrar para outras pessoas. Então, eu acho que o conjunto da ilustração, do livro ilustrado, mais o texto em cordel vai fazer uma diferença. E agora você tem esse compromisso, porque eles já conheceram de primeira mão, né, esse texto e se encantaram. Você já tem Isso. um clubinho de leitores já, né, dessa maravilha de poema de cordel que você criou. E com um detalhe importante, né, através do cordel, que é uma arte tão nossa, tão nordestina, né, e que as crianças Sim. tão jovens estão apreciando, tão jovens, né, estão apreciando o cordel, aprendendo a fazer rimas, e eles Exatamente, que a também gente não via aprenderam, isso há algum tempo. fizeram, né, umas rimazinhas aqui inspirados em você. Encantados, né? Eu achei eles muito apaixonados pelas rimas, pelo cordel em si. Foi muito bom, porque eu acho que há algumas décadas as crianças só tinham contato com o cordel, crianças que moravam mais no interior, que tinham até uma certa dificuldade de acessar a escola, então muitas foram alfabetizadas pelos pais por meio da literatura de cordel, né? Mas as crianças que têm esse acesso precisam desse contato. As crianças que já frequentam escolas, crianças dos centros urbanos, né, das capitais ou das grandes cidades, seja onde for que essas cidades estejam, esse contato é muito importante. São as nossas raízes, né? Eles precisam saber a nossa literatura raiz, E por falar em conhecer de raiz, perto, se familiarizar, e quem sabe até surgir aí futuramente futuros novos escritores, né? A nova geração de cordelistas. E por falar em raiz, você é filha de alguém que apreciava muito o cordel, né? Que estudava o cordel, que fez um trabalho muito profundo, acadêmico, sobre o cordel, e até escreveu também cordel, né? O seu Ribamar Lopes, seu pai querido. Sim. Sim, meu pai era muito apaixonado pela literatura de cordel. E ele pesquisava, a vida dele foi dedicada a pesquisar sobre a literatura de cordel. Ele era muito apaixonado. Então, ele viajava para conhecer de perto trabalhos de alguns cordelistas, dos artesãos que faziam a xilogravura das capas, né, dos cordéis. E ele era 100% mergulhado nesse universo. Então, ele conhecia todos os tipos de versos, né, as estrofes, como funcionava, e ele era muito regradinho nesse sentido. Acabou se tornando um pouco crítico também. Então, acontecia de muitos poetas irem à nossa casa buscando conhecimento com ele, buscando aprovação. Era como se ele fosse o guru do cordel, né? Então, as pessoas iam até ele, mostravam seu trabalho. Se tivesse a aprovação do Ribamar Lopes, então elas saíam dali satisfeitas
porque era como se fosse o prêmio, né? Agora, a partir daqui, você pode seguir sozinho, porque você já teve o aval do seu Ribamar. Era basicamente isso. Então, ele foi muito apaixonado, publicou alguns livros sobre a literatura de cordel, né? Falando sobre as temáticas que eram abordadas, explicando. E aí ele mergulhava a fundo sobre aquela temática escolhida. Por exemplo, o cordel aborda muito, ou abordava há um tempo atrás, sobre a questão da mulher. E aí ele vai e mergulha nesse universo, questionando, né, os leitores se aquela forma em que a mulher é vista na literatura de cordel é a forma real, é a forma correta, não é uma visão mais machista. Então, em alguns trechos, ele pontua isso, de como há uma crítica, e menciona a questão das relações, né, com a sogra, com a mulher que é considerada fora dos padrões. Então, tem tudo isso, e ele já tinha essa visão. E aí ele mergulhava a fundo, falando sobre essas temáticas dentro daquele contexto, inclusive ele mencionava que não eram não eram aqueles cordéis não eram criados propositalmente para agredir, mas eles eram resultados de uma cultura machista em que as pessoas ainda não estavam conscientes sobre o real valor das mulheres, né? Sobre o que nós somos de verdade. Né? Não se discutia isso no interior, principalmente. Então, o que as pessoas reproduziam? Aquela cultura machista, de que a mulher só serve quando é jovem, bonita, dentro dos padrões, a beleza dentro dos padrões. Né? Então, ele já tinha essa visão. E aí ele abordou sobre muitos outros assuntos também, né? Cada livro falava sobre uma temática diferente. E isso eu acho muito louvável, porque meu pai morreu com 73 anos. Até o último dia ele escreveu poemas. E nasceu o quê? Em 32, se não me engano. Pela data de nascimento dele, ele ter essa mentalidade, entender que ali existia um universo machista, mesmo dentro de uma literatura que ele gostava tanto, e ele saber abordar de uma forma sem condenar ou criticar, mas tentando colaborar para o crescimento, para a reflexão desses poetas, eu acho isso muito maravilhoso, que é uma visão que para a gente ter hoje em dia, para a gente se desconstruir, não é tão fácil. Imagina para uma pessoa mais antiga, né? De certa maneira, eu tenho a sensação de que eu conheço o seu Ribamar Lopes, porque a maneira como você fala dele, como você transmite essas informações todas, me dá a impressão de que eu estou falando com ele também, né? De certa maneira, ele está sempre junto com a gente. Que bom! E eu imagino como eu fico muito feliz. E eu imagino como ele deve estar orgulhoso de você, se sentindo assim, tão feliz e tão gratificado por você ter levado adiante, né? Esse talento que você tem em afinidade com seu pai, é uma herança do seu pai, e ter trazido, né, aqui na trilogia de Analísias, essa outra maneira, né, de falar da mulher, esse outro perfil de mulher que, na verdade, é o perfil comum da maioria das mulheres, né? E que essa mulher representada nesses cordéis antigos, né? Ultrapassados, mesmo escritos ainda hoje por alguns cordelistas que ainda estão presos a essa cultura machista, é uma mulher idealizada, na verdade, que não existe, né? A verdadeira mulher está bem representada aqui na sua trilogia. Mas antes de conversarmos sobre a sua trilogia, que eu estou ansiosa para a gente falar sobre isso, eu não posso deixar de dizer, pegando aqui na biografia que os meninos fizeram de você, que além de ser filha de um pai que podemos dizer que é um artista, né, também, você é filha de uma bailarina, né, gente? Imagina essa moça, filha de dois grandes artistas, duas pessoas muito envolvidas com a arte, que é a Elioneide Damasceno, sua mãe querida, que realizou o meu sonho, né, de levar ao teatro a minha E Zuíla, aí, de levar ao teatro a minha pequena. Nossa, sou imensamente grata a ela por isso. Então, está dito aqui no seu poema que os meninos fizeram, que você é filha do seu Ribamar Lopes, que é um cordelista, podemos dizer assim também, e da Elioneide, que é bailarina, professora de balé.
aqui em Maracanaú, que tem um balé uma escola de balé que todos os anos apresenta espetáculo aqui no final do ano, né? Para toda a Sim, população aqui na praça, no teatro. Enfim, faz parte já da já há mais tradição, de né? 30 anos. Olha só, faz parte já da tradição, né? E as crianças também falaram do seu filho. Você tem um filho incrível, que é o Daniel, que eu conheço. Mando um beijo pro Daniel querido. E mãe de muitas criancinhas de quatro patas também, porque você é um ativista da causa animal, gente. Uma pessoa cuja coragem eu invejo. A sua coragem, a sua determinação por lutar por essas crianças. Já quantas Ah, obrigada. aí? Quantas crianças hoje? Estamos juntas. Quantas crianças hoje? Os crianças disseram aqui, os meus alunos, que parece um orfanato na sua casa, né? São quantas crianças? Nossa, olha, a gente não, nunca para de aparecer, né? Nunca para. Porque são as crianças que as pessoas abandonam, né? No caminho. E aí, quando as pessoas sabem que você gosta, você Isso, tem alguma afeição pelos animais, parece que elas escolhem a sua residência para abandonar. Ah, vamos jogar ali, porque ali tem alguém que vai acolher. Mas elas não pensam que a gente, que não é só acolher, né? A gente tem que ter os cuidados, tem a isso. alimentação, algo adoece, a gente precisa de medicamento, tem a vacina, tem, enfim, né? Há uma infinidade de coisas que as pessoas acham que o animal é só você colocar ali, jogar ali, colocar comida e não tem preocupação, mas tem muitos detalhes. Então, a gente sofre muito com isso aqui no nosso bairro, principalmente. Quando eu saio para passear com meus cachorros, acontece às vezes de porque eu passeio com eles num espaço não muito habitado, né? Eu passeio perto de Sim. fábricas, onde é uma região onde é mais deserto. E é onde as pessoas abandonam. Então, acaba que durante um passeio desse, a gente acaba encontrando um gatinho abandonado. Às vezes, abandonam o filhote sem ter nem a mãe dele ter amamentado. Já aconteceu de abandonarem família inteira, de mãe com os filhotes. Então, acontece bastante. E a luta para a gente conseguir uma adoção para gatos é muito difícil. As pessoas têm um certo preconceito, é a nossa realidade, as pessoas não querem Isso. adotar gatos. Quando a gente encontra um cachorrinho, é geralmente mais fácil. Eles saem com mais facilidade, as pessoas adotam mais rápido, né? Mas gatos não. Então, hoje nós temos 4 cachorros, né, de resultados de resgate. A maioria deles foram pegues aqui perto mesmo. Mas os outros cachorros que apareceram, a gente conseguiu doar. Gatos, a gente não conseguiu. Então, hoje a gente tem 14 gatos morando com a gente. 14 gatos. Que é justamente o resultado de que não para de chegar. E aí a gente tenta a adoção, vai tentando. Não perdemos a esperança, a gente não pode perder a Uhum. esperança. Mas não é fácil. Não é fácil. E aí E eu acho bom você tocar nesse assunto, porque sim, sim. é uma luta que as pessoas precisam perceber e quebrar um pouco essa questão do preconceito com os felinos, né? As pessoas acham Isso. que eles não sabem dar amor, acham, não gosto de gato porque o gato não é amigo do homem. Criaram algumas teorias de que o gato é amigo da casa, gosta da casa e Gato não da pessoa. E a gente egoísta. tem aqui a prova do contrário, né? De que os gatos gostam da gente, sim, se afeiçoam, Sim. vêm buscando carinho com a gente. E eu tenho um que dorme aqui no quarto comigo, então se eu ignorar, ele vem me chamar, ele vem pedir o carinho dele, a atenção. Então, eles não são submissos tanto quanto os cachorros, mas com a independência deles, Isso. eles sabem dar. Né? Então, é preciso quebrar muito esse tabu. Existe muito preconceito ainda em relação aos nossos gatinhos. Né? Existe mesmo. E também em relação à castração, né, Bia? É difícil Sim, colocar na mente de muitas pessoas que a castração é importante, é necessária. E aí também é um pouco de preconceito também, um pouco de desinformação, e é uma despesa que não é tão alta, mas que muita gente não quer assumir essa despesa, né? não Não quer quer ter assumir. essa despesa. Acha mais Prefere fácil jogar. descartar depois, né? A Uhum. gatinha com os filhotes. Isso. É muito triste, é muito É triste. muito Ainda triste mesmo. precisa-se de muita consciência.
além de ser passando. uma acolhedora desses animais e de realizar campanhas nas suas redes sociais por esses animais, você é muito corajosa, eu admiro demais a tua coragem. E todas as Ai, ações que você realiza, né, pela causa animal, você e sua mãe, seus filhos, seu filho, né, seus irmãos, enfim, por esta causa tão obrigada. necessária, né? E você divulga isso nas suas redes, você tem perfil no Instagram, no Facebook, você tem também uma página ainda que você mantém, que é o Sim, Gente Fina, né? conversa de gente Conversa de Gente fina. Fina, onde É, você divulgava os seus cordéis, as suas poesias lá, e tem uma quantidade imensa de pessoas que te seguem, que te admiram, né? Como é que tá essa sim. página? Você ainda tem trabalhado nela, tem divulgado seu trabalho nessa É página? uma boa pergunta. É uma boa pergunta. O blog, que é o site em si, Sim, eu faz um tempinho que eu não alimento. O que tinha mais força, que eu acho que ajudava a manter a questão dos leitores, e que ainda hoje reflete um pouco isso, era a página do Facebook, de sim, Conversa de Gente Fina. O que eu fazia? As pessoas às vezes não gostam muito de visitar um site, né? Elas meio que têm preguiça de clicar da rede isso. social para sair da rede social e ir até aquele site. Então, eu mantenho o site porque é uma casa, né? O site é como se fosse a nossa casa. As redes sociais, elas podem ser muito passageiras, né? Do jeito que o Orkut acabou, que o MSN se foi, a gente não sabe se o Facebook vai resistir, a gente acha que ele está meio, embora ainda seja uma rede social muito utilizada, pode estar caminhando para o seu fim. E aí vão surgindo outras. Então, o que eu tinha na antiga rede, que eu postava, se eu só tiver naquela rede, ou nas redes sociais, eu vou perdendo, porque elas vão se acabando, as pessoas vão deixando de acessar, e o site não, ele está ali fixo. O dia que a pessoa quiser acessar, tiver curiosidade, o texto está lá mantido. Então, mantenho o site por isso. Mas no Facebook eu tinha muito retorno das pessoas de leitura. E aí eu comecei a postar os textos na íntegra, quando eram poemas lá. E chegou a um ponto em que eu não conseguia dar conta de todos os comentários, porque as pessoas respondiam muita coisa e eu queria responder todo mundo, mas chegou a se tornar humanamente impossível, teria que ficar dia e noite ali respondendo, porque não parava de surgir comentários. As pessoas se identificavam muito com aquelas questões, com as temáticas abordadas, e sempre acontecia isso quando era um texto sobre relacionamento. Acho que tem todo mundo meio que com a dificuldade de se relacionar, sofrendo por alguém, ou com algum problema, ou quer marcar um amigo que está passando por isso, né? sim, Então, esses textos tinham muita visibilidade. Aí eu migrei para o Instagram, deixei a página do Facebook lá, não tirei, continua, mas criei no Instagram também. Só que o Instagram ele foi alimentado de uma forma diferente. No Facebook, textos na íntegra. sim. Instagram, coloquei alguns na íntegra, mas boa parte trechinhos. Migrei para os trechinhos, que as pessoas no Instagram não gostam tanto de textos tão longos, é o que eu tenho percebido, né? Aham. Mas eu depois dei uma pausa. Eu senti um Sim. baque de um público para outro. O Instagram não deu tanto retorno como o Facebook. Mas, incrivelmente, falando sobre isso, é uma coisa que eu estava decidindo semana passada. Olha só como as coisas são. Eu vi tantas pessoas nesse período, principalmente esse período de pandemia, as pessoas se sentindo sozinhas ou tendo problemas com relacionamento, porque tiveram que ficar mais tempo dentro de casa convivendo com seus parceiros e aí começaram a perceber coisas que na correria do dia a dia não conseguiam perceber. E elas estão buscando essas respostas, buscando falar sobre relacionamento, elas estão como é que se diz? Sedentas, né, Isso. por essas temáticas. Então, eu decidi retomar, né? Opa, Eu que bati o bom. martelo essa semana de que vou retomar. E aí vem uma novidade, olha só, em primeira Opa, mão. em Não primeira comentei mão. ainda nem nas minhas redes sociais. Que vai Nossa, sair um quanta livro do honra! Conversa Como é que é? vai ser feito primeiramente um e-book, né? Vai ser primeiro criado o livro digital, Puxa, mas vai ser um livro com todos os principais textos e alguns vão ser inéditos, claro, né? Estão sendo criados exclusivamente para o livro e aí eu vou disponibilizar na Amazon. Então vai chegar por aí
Que coisa boa, amiga. Daqui a Fico pouquinho, feliz. estou no processo de organização desse material, para que ele saia o quanto antes. É uma definição sua, né, que eu tenho isso em mente, que eu li em algum lugar, acho que você, né, se denomina assim, e que ficou muito marcante para mim, e vejo isso em você, uma incansável sonhadora. Acho que eu li Sim. isso que você escreveu nas suas redes, ou foi na página, né, de Conversa de Gente Fina, quando eu te conheci em 2016. Nós nos conhecemos em 2016, hoje eu estava pesquisando, e agora já faz muito tempo. Durante algum tempo, parecia que tinha sido há uns meses atrás, né? Agora não, agora já faz muito tempo que nós nos conhecemos. Agora já faz muito tempo, a gente Pois só se dá é, conta assim, né? foi em 2016, e eu também só me lembro que foi em 2016, porque fui pesquisar hoje, né, a tua história para a gente poder conversar, né, refrescar, né, a tua história. E nós nos conhecemos em 2016 e eu fui ver, sim, o seu blog, né, o seu site e a página no Face, vendo como tem uma influência muito grande nas pessoas que te acompanham e como elas se sentem representadas pela sua poesia. E isso é que é o mais gratificante, né? Quando as pessoas se encontram no que a gente escreve, isso é tão gratificante. E a tua poesia é útil, né? É impactante, é revolucionária, você mexe com as pessoas, você educa, você passa a tua experiência de vida, né? Passa os teus conhecimentos através da tua poesia, da tua arte. E você, mais do que ninguém, de forma muito especialista, sabe lidar com as redes sociais, porque você é publicitária, né? Você é publicitária e você desenvolve um trabalho que eu andei pesquisando e que eu preciso que você nos explique melhor, porque você sabe muito bem utilizar as suas redes de forma positiva, de forma a alcançar quem te acompanha, que é personal branding. Falei correto? Falei correto? Corretamente? Falou sim, Explica para a gente bem falou sim. direitinho esse seu trabalho que você realiza, e você também tem um trabalho que eu andei pesquisando lá no seu perfil do Instagram, sócia diretora de uma marca chamada Gente que Cria, que deve ser uma rede, né, uma empresa de consultoria, né, que você faz palestras, você se apresenta Isso. em eventos, né, em congressos, já vi você por São Paulo apresentando seu trabalho como publicitária, como escritora, né? Nas feiras de cordel você também está sempre presente, ou seja, você é uma pessoa sempre marcante, sempre presente nas redes, e principalmente por essa característica. Explica bem direitinho aí como é que é. Personal branding. Então, inicialmente publicitária, né? E Sim. aí, a gente na publicidade, eu falo sempre para os meus colegas de trabalho, a gente não pode parar nunca de estar, a gente nunca pode parar o conhecimento, na verdade, todas as áreas, né? Mas eu falo em particular publicidade porque esse período que a gente está vivendo, essa transição, a gente está o tempo todo, as pessoas estão mais conectadas, né? É fato. As empresas precisaram migrar para o online nesse período de pandemia, né? Início de pandemia. E todo mundo está muito conectado de um tempo para cá. Então, consequentemente, as coisas mudam rápido. Eu não sei quem inventa essas mudanças, mas todo dia surge um tema novo, todo dia surge uma palavra nova dentro da nossa área e a gente tem que estar muito antenado. Então, eu gosto muito disso, né? Gosto muito de estar mergulhado nesse universo. E aí, por conta dessa curiosidade, eu descobri essa questão do personal branding. Aí fiz um curso, me especializei, gostei demais, me identifiquei. Acho que eu me encontrei nisso, né? Eu não vou dizer que eu vou excluir as outras coisas, porque eu me encontro em várias coisas, né? Eu acho que eu tenho essa multiplicidade. Nós temos, né? Mas eu gostei muito, me identifiquei bastante e passei a oferecer um serviço de consultoria nesse sentido. Como funciona o personal brand? Eu ajudo as pessoas a trabalharem suas marcas pessoais, né? A sua marca pessoal na rede social, mas não criando um personagem.
né? Não criando algo que não condiz com aquela pessoa, com a sua essência, com o que ela já é, não, de forma alguma. Tem que ter tudo a ver com a pessoa, mas às vezes a pessoa já é muito boa no que ela faz, mas é insegura, não sabe como colocar isso para que os outros vejam, né? Para que seu público veja. Então, eu ajudo nesse processo. E um profissional que é muito bom, mas que está ali retraído, encolhidinho, então muita gente não sabe o quanto ele é bom. Então, através de um processo de consultoria, que a gente vai estabelecendo objetivos e algumas atividades, algumas ações, a meta, de um modo geral, é fazer com que aquela pessoa se torne uma autoridade dentro daquela área para o público dela, que ela seja reconhecida, devidamente reconhecida e conquiste seu espaço. E aí vai muito o objetivo de cada um. Tem gente que prefere um conhecimento mais local, quer ficar conhecido mais porque tem um mini negócio no bairro e acha que a sua imagem agregada ao negócio vai fazer a diferença, e sempre faz. Então, vai depender muito do objetivo. Já tem gente que não. Eu, por exemplo, sou uma escritora e quero que o Brasil todo me conheça, e daqui a pouco eu vou estar internacionalmente famosa. Então, a gente trabalha de acordo com os objetivos de cada pessoa. Médico, psicólogo, advogado, pessoas que podem prestar um serviço presencial, mas tem uma ampla concorrência. Então, o que me faz escolher ir para esse consultório e não para esse? Se eu não tiver indicação de ninguém, porque eu amo ir por indicação, né? Mas se eu não tenho indicação de ninguém e eu conheço uma pessoa que está na rede social me entregando um conteúdo, tirando minhas dúvidas, que me mostra segurança no que fala, eu vou escolher aquele profissional, porque ele já me mostrou que é bom o que ele faz, que ele sabe o que ele está fazendo. Então, é basicamente isso, fazer com que as pessoas se apresentem da forma correta nas redes sociais. Essa é a questão da marca pessoal. E a gente que cria, pois foi um convite de uma amiga para montar uma parceria com ela, e depois entrou uma terceira pessoa, que é o Daniel, né? Então, somos eu, Kézia e Daniel. E aí a gente decidiu, inicialmente, a gente ia montar uma empresa só de cursos, consultorias e palestras. Era somente isso. Nosso foco inicial foi esse. E aí a gente se reuniu inúmeras vezes, pensando como poderia fazer, o que deveria ser entregue, qual é a grande necessidade do público, todas essas coisas que a gente faz quando quer montar um negócio, né? E tudo certo. Mas aí veio a pandemia, e aí não se podia mais estar no presencial, não se podia mais estar junto com as pessoas, montando eventos e tal. E a gente ficou. O que é que a gente faz? E, às vezes, a gente tem que estar muito atento a oportunidades que aparecem, né? Que tem uma meta, mas chegam algumas oportunidades, mesmo diferentes da sua meta, se você não agarrar, você perde. E quando você agarra, às vezes, fica até mais fácil de atingir a sua meta maior. Então, surgiram pessoas nos procurando para fazer trabalho para as redes sociais, gerenciamento de redes sociais, e aí a gente, olha, não era o nosso grande objetivo, mas está surgindo essa oportunidade, e a gente sabe fazer, vamos fazer. Então, acabou que se tornou o nosso maior, a nossa maior atividade hoje é gerenciamento de redes sociais. A gente tem ainda a nossa meta de cursos, palestras, mas hoje os nossos clientes são para gerenciamento de redes sociais e consultorias, que eu tenho alguns clientes de consultoria de marca pessoal também. Então, o nosso momento hoje, olha só, não era o nosso objetivo maior, mas isso é uma certeza de que quando a gente abrir um curso, uma palestra, algo nesse sentido, as pessoas que já conhecem o nosso trabalho vão poder indicar e dizer, eles realmente sabem o que estão fazendo, sabem o que estão falando, porque a gente já experimentou. Então, acaba que uma coisa liga a outra e facilita muito. Mas, de repente, o caminho deveria ser esse mesmo, né? Nós traçamos um plano e a vida vai nos conduzindo por outro, que, na verdade, era o caminho certo. Né? Então, eu acho que vocês plantaram, aí estão plantando, né? Estão forjando esse sonho de vocês, esse ideal primeiro que vocês tiveram, né? Está bem consolidado, né? Para que vocês possam prosseguir lá na frente, já tendo essa experiência de agora. E com o apoio dessas pessoas, certamente, com a divulgação do trabalho de vocês. Certamente. E eu fico achando isso interessante, Bia, deixa eu te falar, que eu fico achando isso interessante porque você é muito antenada. É muito antenada, tem a mente lá, a menina à frente do seu tempo. Muito antenada. Olha só. Eu sou curiosa. Curiosa, sim. Eu sou muito curiosa. E essa característica
essa característica é muito importante, porque você está falando de um trabalho, você estava desenvolvendo, estava com uma ideia há algum tempo, né? Podemos dizer o que há 3 anos aproximadamente, que você falou sobre isso. Não é outro evento, pessoal, em que eu convidei a Bia para participar, que foi o evento Mulheres Inspiradoras, né? Porque vocês já estão vendo que ela é inspiradora, que foi lá na minha escola, e nós falamos sobre esse assunto, sobre essa sua atividade. Foi assim, as pessoas, mas que atividade é? Explica, como é que é? Para mim. E hoje é uma função muito importante, porque depois que nós entramos nesse período de Sim. pandemia, em que estamos trabalhando todos em casa e nas redes sociais, hoje eu, professor, estou trabalhando numa rede social. Eu dou aula pelo WhatsApp, né, por exemplo, através de videochamada. Então, tem tudo a ver esse teu trabalho, todo esse trabalho que você realiza. Acaba que encaixou, né? A gente não tinha noção Encaixou do que bem. vinha pela frente e acabou se encaixando mais do que... Se encaixou bem. E Quantos você mencionou também... dessa assessoria? Te cortei, desculpa. Quantos profissionais precisam dessa assessoria porque não sabem mesmo divulgar o seu trabalho? Sim. Inclusive, outro dia, na verdade, semana passada, eu estava conversando com um assessorado meu, né? Que é profissional de educação física, e ele estava Olha comentando, só. Bia, as pessoas, agora, mais do que nunca, você precisa falar mais do seu trabalho, divulgar a sua assessoria, sua consultoria, porque as pessoas, muita gente estava que nem eu, que ele disse que tem o serviço, inclusive ele oferece o serviço online, né, o serviço de fazer exercícios em casa, ele tem um plano, tem todo um, já que as pessoas não podem ir à academia, então ele ensina como utilizar coisas que você já tem em casa, balde, quilos de arroz e coisas assim, para fazer os exercícios. Acho muito interessante isso, essa criatividade. E ele dizendo que se ele não tivesse começado a consultoria comigo, ele não saberia como conduzir, como vender esses cursos da forma correta, e aí acabaria se tornando um grande varejão, né? Só colocando venda, 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 porque também as pessoas acham que vender é isso, né? Nas redes sociais, só colocar sobre a venda e não tornar o seu produto interessante. Então ele falou isso, olha, Bia, muitos profissionais nesse momento vão estar precisando, vão precisar disso, dessa assessoria, saber como se posicionar, como falar do seu trabalho, como vender, sem parecer desesperado ou agressivo, né? Ter a dosagem certa. E quando você falou, voltando aqui para a sua pergunta, criatividade. Criatividade define e você. Você falou sobre... Te cortei de novo. Eu falei que criatividade é uma palavra que define você muito bem. Obrigada. E aí, quando junta tudo isso, né, acaba que surgem também outras oportunidades. Na verdade, antes de surgir a marca pessoal, quando eu ainda estava na fase da escrita e já trabalhando com publicidade, mas de uma forma diferente dessa de hoje, né, eu tinha um trabalho específico, um trabalho de redatora e coordenadora de publicidade, surgiu a oportunidade, um convite de fazer uma palestra em São Paulo. Na verdade, vieram 2 anos seguidos desse convite. E aí eu fui, né, até lá. E uma das coisas que eu gosto de trabalhar nas redes sociais é a questão de sensibilizar as pessoas. É uma das coisas que eu gosto muito de fazer. Que eu acho que é um terreno onde as pessoas expressam muito ódio, né? Brigam, às vezes nem se conhecem, já estão se odiando, brigam por coisas que não se deveria brigar, mas discutir inteligentemente, né? Então acontece muito isso. E aí a minha primeira palestra lá foi sobre a questão da transformação humana por meio das redes sociais, como levar uma linguagem mais sensível e tocar o coração das pessoas. E aí foi muito interessante ver a reação da plateia num ambiente onde eu palestrei no Social Media Week, que é o maior evento de social media, de marketing digital da América Latina. E aí as pessoas gostaram tanto da palestra e comentaram ao final, né? Inclusive tem um link, depois eu posso disponibilizar para as pessoas que quiserem, tem um link, foi gravado, foi transmitido ao vivo. Quem já está acostumado nesse meio de marketing é muito venda, estratégia de convencimento, eu tenho que convencer o público a me comprar, e aí às vezes você esquece um pouco esse outro lado da sensibilidade, né, de saber como fazer a diferença. Então, uma das propostas que eu levei foi de ensinar as pessoas que se eu tenho um trabalho, se eu sei como convencer,
se eu sei persuadir, por que eu não utilizo isso de uma forma positiva para fazer com que as pessoas façam bem, né? Plantar uma sementinha no coração delas para que elas comecem a espalhar essa questão do amor. E aí lá eu falei sobre o blog, sobre os textos do blog, do Conversa de Gente Fina, sobre um texto que mudou a vida de uma leitora, que foi um ponto crucial na vida de uma leitora. E eu nunca esqueci disso. Ela me procurou no inbox, né, no privado do Facebook, e falou: olha, eu preciso de um texto, porque eu sou lésbica e eu preciso contar para minha mãe. E eu não sei como contar isso para ela. Eu tenho muito receio, tenho muito medo do que ela vai dizer, da reação. Mas eu acho que se ela ler um texto seu, ela vai compreender melhor. Eu acho que vai plantar ali, vai acalmar o terreno e eu vou conseguir conversar com ela depois. Você pode fazer um texto para mim? Eu disse, eita, posso. Eu disse, posso, mas a responsabilidade daquele momento, eu disse, rapaz, agora tá comigo, né? A bola passou para mim. Sim. Então eu tive que me colocar no lugar daquela moça, pensando se fosse eu, o que eu faria, o que eu diria. E foi uma responsabilidade grande, mas valeu muito a pena. Eu fiz o texto, mandei para ela e depois ela me agradeceu, mandou dizer que estava tudo maravilhoso, que a mãe dela tinha só abraçado ela e chorado e aceitado, e foi muito bom. Então, para mim, isso marcou muito. E eu tive que produzir uma foto, viu, para esse texto, porque cada texto que eu publico, ele tem uma imagem específica, então eu tive que convidar uma amiga para fazer uma foto, a gente se abraçando como se fosse mãe e filha, foi muito legal. Interessante que ficaram os comentários lá no Facebook, quem tiver curiosidade, o texto ainda está lá, ficaram os comentários no Facebook, e ela comentou, um ano depois ela relembrou do que tinha acontecido e que o texto tinha ajudado muito, e veio uma outra mãe dizendo que aquele texto tinha ajudado, olha, não era a mãe dessa menina, era uma outra mãe, dizendo que aquele texto tinha ajudado ela a aceitar a filha dela como era. Então, eu fiquei, assim, muito grata. E aí era isso que eu tentei, foi isso que eu tentei passar na palestra, dizer para as pessoas que a gente tem as ferramentas à nossa disposição. E aí cabe a nós usar com responsabilidade e usar para o bem. Né? Porque se eu só uso pensando em ganhar dinheiro, eu acho que eu não vou ter um bom futuro, né? Porque qual é a semente que eu estou plantando? Só egoísmo, ganância. Mas quando eu penso no processo, na transformação, no poder que aquilo tem, acho que o retorno vem muito maior e muito compensa às vezes mais do que a questão financeira. Não que ela não seja importante, a gente precisa, né? E aí o segundo ano em São Paulo, fui levando uma outra temática também, um pouco diferente, não diferente de um modo geral, ainda falava em transformação, mas não com essa questão mais emocional. E aí eu falei sobre quebra de padrões nas redes sociais. Então, eu escolhi perfis de pessoas que trabalham com quebra de padrões, que são totalmente fora dos padrões, ou perfis que escolhem essas pessoas para trabalhar sua marca. E aí escolhi a Thaís Carla, que é uma dançarina da Anitta, e que ela é bem gorda, acho que todo mundo conhece, e ela fala muito sobre essa questão de ser gorda e questão da saúde, como ela consegue equilibrar isso, e mostra bem a vida dela, então ela é uma influenciadora digital. Eu falei sobre a Thaís, falei sobre uma outra moça, que acho que até depois ela meio que sumiu um pouco das redes sociais, que era a Amanda, mas quando eu fiz a palestra pouco antes, eu seguia a Amanda há muito tempo, e ela tinha essa coisa de que, desde criança, ela tinha sido ensinada a ser Miss. A mãe dela levava ela para fazer desfiles na escola, então ela se preocupava muito com a aparência. Quando ela começou a crescer, ela era magrinha na infância, então já tinha aquela questão do olho verde, do olho claro e loirinha, né? Mas ela sentiu que quando ela começou a ficar adolescente, que a mãe dela queria que ela continuasse participando desses concursos, ela não podia sair com os amiguinhos para comer o sanduíche, comer as coisas que ela gostava, porque tinha a regra, porque ela não podia engordar, que ela tinha que desfilar e ser amiga. E aquilo mexeu muito com ela, porque ela vivia noiada, não posso comer que vou engordar, não posso comer que vou engordar. E aí se tornou muito magra, mas quanto mais magra ela ficava, mais ela se achava gorda. E aí criou-se um problema, ela entrou em depressão. Então, ela contou essa história para a gente através das redes sociais. E aí, a fase que ela estava era a fase da cura. Ela já estava tranquila, não queria mais ser Miss, trabalhava com outra coisa. E
mais cheinha, ela não estava gorda, ela estava num corpo ok, que a gente come, tem as nossas gordurinhas espalhadas, e ela fazia fotos mostrando o quanto ela estava feliz com aquelas gordurinhas, que era o sinônimo da cura dela, da cura mental, né? Que agora ela estava Uhum. liberta daquelas amarras que ela não podia comer. E falava muito sobre isso, das mães não pressionarem as filhas para essa questão de padrão de beleza, porque isso causava danos imensos, né? E foi isso. Falei sobre um outro perfil, que é um perfil internacional, de lingerie, mas que só pega mulheres 100% fora do padrão. E aí pega mulheres mais velhas, acima de 50 anos, pega mulheres obesas, mulheres que têm estrias, que têm celulite, mulheres deficientes, e mostra essas mulheres felizes com o próprio corpo, mulheres que têm manchas na pele, ou seja lá qual for a diferença, que não é diferença, que a gente sabe que isso é muito comum, eles põem isso como uma forma da mulher se sentir feliz com o corpo dela. E é muito interessante, porque eles deixam elas à vontade durante a gravação, elas interagem, conversam, riem, e eles pegam esses momentos de felicidade, às vezes elas dançam, né? Então, eles mostram isso. E é muito bacana, porque você é um outro processo, você poder utilizar as redes sociais para trabalhar a questão da aceitação, da autoestima, tudo dentro daquilo que a gente já trabalha, que eu já trabalho no cordel, mas abrir Sim. o olhar das pessoas para que eu trabalho com marketing, eu trabalho com persuasão, e por que eu não posso, então, ajudar a persuadir para algo positivo, né? Então, foram essas as duas questões levadas para as palestras em São Paulo, e foi muito bom. O resultado foi bem legal. E quando você junta isso com a arte, né, esse seu talento, essa sua visão de que a gente pode usar as redes sociais de forma positiva e que serve para a gente e para as outras pessoas, e você usa isso com o acréscimo da arte, né, que é o seu talento de cordelista. E falando desse problema que essa moça enfrentou e que você deu esse apoio com o texto que você fez, eu fico imaginando quantas pessoas devem ter se beneficiado, devem ter se encorajado com a experiência da sua personagem, Ana Lísias, né? Vamos falar sobre ela agora? Sobre essa experiência Vamos! daqui sua. Você publicou a trilogia de cordéis. Olha, gente, como ela é criativa, né? Eu nunca vi cordéis assim, né? Olha só que coisa mais linda de possuir, né? De ter isso aqui. É muito lindo, olha só. Começa aqui, né? Com o verde, né? Aí tem um detalhe, sabe? No dia do lançamento, quando a gente vai lá, no dia do lançamento que você fez também um lançamento lá no Café com Arte, esteve conosco no Café com Arte para lançar também a trilogia. Você colocou, né, os cordéis numa embalagem também muito bonita, né? Com Sim, tecido, na verdade, era um era um papelzinho de papelzinho de seda colorido com o barbante, com o isso, lacinho lindo, no lindo. barbante. E um E todo adesivinho do blog, hein? isso exatamente, de maneira encantadora. Quem não gostaria de ter, né, esses cordéis? Que menina, né? Que mulher não se encanta com isso, né? E aí vamos conhecer Ana Lísias. O primeiro cordel fala Ame e o amor. Muita calma, por favor. O segundo é o Sim. vermelho. Ana e o coração, haja desilusão. E o último, Ana e a vida, chega de andar perdida. Vamos conhecer um pouquinho da história da Ana Lísias, lendo algumas das estrofes. Vamos começar aí, por favor. Eu quero dividir com você, para eu ter o prazer de ler. A página 1 aqui, da primeira, Ana e o amor, muita calma, por favor. Aí você nos explica um pouquinho do que trata a história de Ana Lísias. Aliás, vamos começar falando sobre isso. De onde veio a ideia de criar Ana Lísias? Por que esse nome Ana Lísias? E como foi a repercussão desse trabalho? Sim. Você quer saber do nome Sim, Ana em si? Por Lísias. que De onde nome você Ana tirou Lísia? esse nome, Ana Lísias? Bom, eu queria um nome que representasse a muitas mulheres, um nome que fosse muito comum a mulheres. Ana é um nome muito comum. Poderia ter sido Maria, poderia, mas eu acho que já tem muitas obras com Marias, e aí Ana é tão comum, e a gente tem Ana é uma o obra com Ana, e eu comum. tenho Ana no meu nome. Então,
Eu achei que poderia dar uma visibilidade a esse nome que acaba sendo... Muita gente usa como pré-nome, né? Como Isso, Ana é alguma sim. coisa. No meu caso, Ana Beatriz. E ele meio que se apaga. Então, vamos dar visibilidade a esse nome tão bonito, né? E Lísias, bom, eu fiquei pensando, Ana precisa de um sobrenome, senão ela é uma Ana solta, uma Ana... Quem vai identificar a Ana, né? Quantas Anas existem? Então, eu precisava de dar um sobrenome. E aí eu pensei, quebrei a cabeça e disse, meu Deus, por que eu escolheria determinado sobrenome? As pessoas, alguém vai se identificar, mas outra pessoa que não tem aquele sobrenome não vai. Então, eu preciso de um nome que não seja tão comum, né? Isso. Que não seja tão comum e seja muito próprio da personagem. E aí eu assistindo o filme, olha só, que ironia, né? Poderia ter sido pelo livro, mas eu estava assistindo o filme, o Espírita, que, ai meu Deus, Nosso lar. agora me fala a Nosso memória, lar. Nosso Lar. Nosso Lar. Poderia ter sido pelo livro Nosso Lar, mas Uma foi no obra filme. de Chico E aí Xavier, tinha né? o personagem Lísias. Isso. A E tinha o psicografia, né, de personagem Lísias, Emmanuel. Ah, psicografia de Emmanuel. Olha só, de onde veio Lísias? E aí tinha esse personagem que eu achei muito interessante, o equilíbrio dele, a forma como ele lidava com as coisas. E Lísias não é um nome comum. Eu digo, se eu usar como sobrenome, não vai ter problema, porque não é um nome que as pessoas conheçam com muita facilidade. Então, vou roubar aqui o nomezinho do Lísias e vou colocar como sobrenome da que Ana. casou E casou bem, deu perfeitamente certo. Olha, com Ana Lísias. Ficou lindo. é, Olha só. acaba que Sim, eu fiz homenagem sem muita pretensão à obra, né, do sim. Nosso Lar, pelo nome da personagem, e é uma obra muito bonita, muito bacana, né? Eu tenho muita afinidade com a doutrina espírita, frequento o centro espírita, faz um tempo que a gente não vai, nem estamos podendo ir, né? Mas não deixa de ser uma homenagem. Sim. Então, ficou isso. Ana Lísias. Ana Lísias, homenagem a Lísias, e de repente essa 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 proposta de um sobrenome não muito comum. E qual foi a outra pergunta? Você lançou em 2017, não foi isso? Sim, 2017. Como é que foi a foi repercussão desse trabalho? 2007. Olha, foi muito bacana, porque, na verdade, era um livro que ia ser publicado como romance. Não tinha o texto em cordel, ele ia ser Sim, publicado como sim, romance. E lembro. aí eu criei um grupo no Facebook. Pois bem, eu criei um grupo no Facebook. Então, cada capítulo que eu Sim, escrevia, eu publicava lá e era por trecho, na verdade, não era por capítulo, era por trecho. E as pessoas ficavam querendo saber o que vinha depois, o que, é que vai acontecer, o que, é que vai acontecer. E eu disse, meu Deus, esse livro, inclusive, vai ser uma trilogia. Depois eu pensei, pode ser uma trilogia. Mas aí eu fiquei pensando, meu Deus, vai demorar. As pessoas estão ansiosas para ver essa personagem. Eu quero ver essa personagem logo. E daqui que eu termine essa história, esse povo vai ficar tudo doido, todo mundo enlouquecendo. Já sei, vou fazer cordel. Pegar um pouquinho, claro, não tem como colocar todos sim, aqueles sim. detalhes do livro, mas o contexto da história e o geral, né? O geral da história, a lição em si, eu consegui pegar. Então, mas não deixem de ler o livro quando for lançado, hein? Porque Sim. vai ter muito detalhe bacana lá. Então, eu trouxe para o cordel, porque era uma coisa que eu conseguiria fazer com mais facilidade. Aí veio o desafio, pegar a Ana e colocar em versos. Mas foi tão gostoso de fazer, foi tão delicioso, e ok, deu tudo certo, mandei para revisão. Quem revisou o texto foi o Rouxinol do Minaré, inclusive. Tive Nosso grande essa cordelista. alegria, né? Essa satisfação. Muita gratidão a É. ele, porque ele foi muito atencioso. E foi muito bom, assim. Na verdade, Então, ele sempre é essa pessoa. Era muito amigo do meu pai a e Ana eu Lísia herdei já essa tinha um amizade. público, né? A Ana Lísia já tinha um A público Analise já tinha um antes de público. chegar aqui em forma de cordel. Mas vamos apresentar agora a Ana Lísias para as pessoas que estão nos assistindo, porque se ela já foi inspiradora na perspectiva de ser um romance, como cordel, ela atingiu um público bem maior, né? Aquele público já que a acompanhava e torcia por ela, como em forma de cordel, Sim, passou a ser conhecida de um público bem maior. A Ana,
uma moça feliz e desenrolada, às vezes bem resolvida, em outras atrapalhada, mas sempre batalhadora, incansável, sonhadora e muito determinada. Continua continua aí, por favor, com a sua leitura. Eu adoro ler, mas eu quero ouvir você, vá. A segunda estrofe da, do primeiro aqui, do primeiro cordel. Vamos lá. Vai lá, amiga. Ana era conhecida pela sua simpatia, e por onde ela passava, sempre espalhava alegria. Tinha amor no coração e estendia sua mão se alguém lhe recorria. Tinha Continua? diversos amigos, né? Ah, tá. Vai, continua. Enquanto você continua, eu vou procurar aqui onde é que começa o drama da Ana. Ah, tá bom. Tinha diversos amigos, era muito popular, julgava ter muita sorte por conseguir cultivar as amizades leais, com pessoas tão legais com quem podia contar. Encontrei aqui o drama da Ana. Na Encontrou? página Vamos lá. 5. Na página 5, aqui, vou pegar aqui do meio. Até que um dia, um rapaz, por quem se interessara, disse que seu coração de saudade balançara e combinou de ir lhe ver. Ana mal pôde conter a ansiedade que criara esse rapaz. Agora chega, não vamos ler mais. Conta aí, qual é o drama da Ana com esse rapaz? Assim por alto. Deixa só eu ver aqui se é essa parte que ela leva um. Porque ainda não é esse, viu? Ainda não Esse está por aqui, aqui. esse aqui é o João. O João que deu Esse é o bolo na João. Ana. Sim, sim, é o João. Esse... Aqui na Mas assim, página 7, olha só, na 7. O problema é que para Ana estar só era defeito e queria a todo custo encher o vazio do peito. Valia qualquer pessoa, sendo ruim ou sendo boa, aceitava de qualquer jeito. Matei a charada da Ana. Conheço é algumas Anas isso. assim. E aí, qual é esse Esse é problema o que é problema. comum a muitas mulheres, né? Ter uma companhia, precisar de alguém. De onde veio essa ideia? Achar que se não tiver essa pessoa, não é uma pessoa completa, não é uma mulher completa, né? E aí Isso. vem das cobranças sociais, né, que a gente tem. Olha só, como se a gente parar para olhar um pouquinho para o nosso passado, o passado das nossas mães, avós, como é que as mulheres eram vistas, né? Uma mulher não tinha nenhuma validade para a sociedade, nenhum valor, se ela não tivesse um marido. Ela não podia nem viajar sem autorização do marido, né? Levar filhos, então, nem pensar. Então, para a sociedade, a mulher era sempre dependente do homem, a sombra do homem, a margem do homem, a empregada do homem. E para as mulheres, era casar era uma salvação, porque se ela ficasse solteira, quem ia lhe dar o sustento se ela não podia trabalhar, né? Quem ia dar um emprego para uma mulher? Era uma coisa assim absurda. Então elas viam no homem a questão da a salvação. Ah, vou casar. Amor é um detalhe que se pensava depois. Primeiro era aquela coisa de casamento arranjado para que a vida da mulher pudesse dar certo. É assim que os pais faziam, né? E as meninas casavam novas demais porque sabia que era muito mais fácil um homem se interessar por uma menina muito jovem do que por uma mulher mais madura. Quando se era mais madura, eles achavam que ninguém quis. Se até agora ninguém quis, então não serve. Era muito isso. Então, isso veio circulando na sociedade. Se a gente parar para observar, as propagandas antigas reproduziam muito isso, essa questão mais bem machista, né? E eu acho não, tenho certeza que até hoje a gente vive muito esse reflexo. Não, as mulheres já sabem que não precisam de um homem para o sustento. As mulheres trabalham fora hoje em dia, as mulheres conseguem estudar e ter uma profissão, mas ficou esse reflexo no subconsciente de muitas mulheres de que se eu não tiver um homem, eu não sou uma mulher capaz. Eu não consegui conquistar um homem. Que mulher sou eu que não consigo ter alguém? Eu preciso de alguém. Não se fala isso conscientemente, mas o subconsciente martela ali, né? Isso. Então existe essa carência, essa coisa que eu não sou completo, você
aprende que precisa ser a princesa, que vai ser salva do monstro, do castelo, vai vir um príncipe para lhe salvar. Hoje, que bom que as historinhas já estão começando a mudar, e há muitos livros em que diz que a princesa já se salva sozinha, né? Que bom, mas Isso. até um certo tempo não existia essa visão. Então, a Ana é um resultado disso, é um resultado dessa sociedade que cobra, e aí ela vai para a festa da família e as pessoas estão lá, cadê os namoradinhos, né? Não vai casar, fulano já casou e você ainda não está com ninguém. Então, elas se cobravam muito por ser cobrada. E aí ela começou a entrar num processo de desespero, um desespero não consciente, mas é aquela que vai para todo lugar, olhando para todos os homens e pensando qual vai ser o dela, né? Tem que atirar para vários lados para acertar um. E aí foi para a internet, tentar conhecer alguém por lá, saía para barzinho e pedia para amigas apresentarem amigos. Então ela ficou naquela paranoia, preciso arranjar alguém. E esse desespero dela atrapalhava muito. Quando alguém dava atenção a ela, quando qualquer jovem dava atenção, qualquer atenção que fosse, queria marcar um encontro, ela já criava uma expectativa muito além do que poderia existir ali. Uhum. De repente ela ia sair com um rapaz, ou ele ia para casa dela, e eles iam só conversar, mas na cabeça dela ele já era um grande pretendente para um casamento ou um noivado, quem sabe. Ela já estava pensando além, né? E isso assustava os homens e afastava ele. E ela não tinha essa consciência. Esse desespero mais afasta do que ninguém está ali para preencher um buraco. Ninguém quer ser um tapa-buracos na vida de outra pessoa. Mas aí a Ana, nessa loucura, se decepcionou muito, levou muito bolo, até que chega o Leonardo, que é a pessoa que ela... Leonardo aparece que é aqui, o né? grande amor. No segundo Isso. cordel. Exatamente. Vamos Aí pegar um vem o... trechinho aqui do Leonardo. Vamos ver aqui um trechinho. O perfil do Leonardo é aquele outro mais é o truculento, né? Isso, é aquele cara que no começo parece maravilhoso, mas depois de um tempo é o que grita, o que toma posse. Escolhe um trecho, Bia, desse cordel aqui para a gente definir o Leonardo, enquanto eu faço aqui um comentário. Quando a gente falava, você falava do João, eu lembrei de uma tirinha que eu acho que define o que a Ana deve ter se tornado depois, né? Que conheceu o João. Uma tirinha que Sim. diz assim: a moça encontra o rapaz, aí o rapaz diz assim: eu vou te fazer muito feliz. Aí ela diz: mas eu já venho feliz de casa. Ou seja, a Sim. Ana precisava de alguém para fazê-la feliz. A Ana não era feliz. Ela precisava do Ela carimbo, não vinha feliz de casa. não, ela precisava do carimbo, do status, né, de mulher acompanhada, né, de mulher casada, né, algo do tipo, Opa. O cenário para desmontando. poder ser feliz, né, para poder ser reconhecida como uma mulher completa, né? Mas aí, infelizmente, ela Sim. ainda conheceu o traste do Leonardo, né? Que foi muito pior do que o João. O Leonardo era um homem violento? Leonardo era. Aqui no Cordel, eu não coloquei todos os detalhes, por isso leia um livro quando for lançado. Aham, Porque sim. não tinha como expandir muito essa questão de entrar em muito detalhe, senão ficaria muito extenso, né? E eu quis fazer também uma leitura bem jovem, mas Sim. eu coloco partes em que ele demonstra essa agressividade por meio de grito, né, de possessividade, e que assusta a própria personagem. Então ela percebe que precisa fugir dali. Que bom que ela tem essa percepção, quando muitas mulheres ainda não têm, né? Ela percebe que ali ela tem que fugir, tem que correr, e aí ele tem aquela reação também com ela de gritar no meio da rua, na frente de outras pessoas, que é para causar aquela humilhação, e tudo porque a Ana não quer satisfazer um desejo dele, de estar perto dele, porque por ciúme, por ela não estar com ele naquele momento, estar presente com outras pessoas. Então, isso a gente vê muito comumente acontecendo no nosso cotidiano, né? Com algumas mulheres. E muita gente, infelizmente, acha que é prova de amor, né? Ciúme doentio. Não, é porque ele gosta de mim. Não, amiga, ele não gosta de você, não. Isso aí nunca foi um De sentimento maneira alguma. válido, né? Eu encontrei aqui, Bia, um trecho que
fala bem claramente sobre esse momento da Ana, na página 13. Você escreveu essa estrofe. Triste é a concepção que o mundo de gente tem, dizendo aos quatro cantos, ruim com ele, pior sem ele. Não caia nessa cilada, exija ser respeitada, não confunda mal com bem. Realmente, né? Chega uma fase na vida que algumas mulheres têm esse pensamento aqui, né? Ruim com ele, pior sem, né? Pior sem ele. Que Sim, desencanto, que e desesperança, né? eles ficam dizendo, né? Dizendo, muitas vezes eles colaboram para essa concepção, eles dizem, mas se você me deixar, ninguém vai. Quem é que vai lhe querer? Só eu que lhe quero. Eles ficam tentando diminuir a imagem da pessoa, tentando destruir o resto de autoestima, né? Que ainda pode ter por Isso. ali. Dizendo que sem mim você não vai conseguir fazer nada, nem vai mais arranjar alguém. Você vai ver. Como se a pessoa fosse inútil, não tivesse valor, né? Mas é uma forma de pressionar que eles colocam ali para se manter no poder, né? Querem ter Uhum. poder, posse, e é muito Isso. complicado. Uhum. E aí, o Francisco, tem essa parte que você falou, Uhum. e essa parte do grito, não sei se seria interessante, eu estou com ela Sim, aberta aqui sim, na sim. página 8, Uhum. que ele fala, deixa só eu ver o que tem aí. Olha só, ela estava na casa de uma amiga, tinha ido lá para fazer um desabafo, e ele foi bater lá no portão e chegou batendo com muita força, gritando, né? E ela não atendeu, decidiu que não ia atender e ignorar. E aí ele foi e ficou lá naquela gritaria, né? Naquele batendo lá. E aí ele foi e começou a gritar. Tanto que eu coloquei em caixa alta Tô para vendo. destacar o grito, né? Olha E ele só, fala: bem Eu sei que típico está aí, mesmo. eu sei que está aí, não adianta se esconder. Ana Lísias, venha cá, escute o que eu vou dizer. Não ouse me ignorar, se comigo não falar, logo irá se arrepender. Olha o tom de ameaça, Sim, sim. né? Então, não ouse me ignorar. Ouse, olha só, seria uma ousadia para, né? Ele acha que seria uma ousadia dela ignorar, ter a coragem de ignorá-lo. E se comigo não falar, logo irá se arrepender. Ou seja, quais seriam essas consequências, né? Ela era obrigada a falar com ele, na cabeça dele, ela tinha essa obrigação. Quando a gente não tem obrigação nenhuma de falar com Sim. ninguém, imagina com esse. E olha só a reação da Ana. Ana ficou sem ação. E agora, o que eu faço? A si mesma perguntava, com o coração em bagaço. Leonardo, furioso, foi ficando mais nervoso, pois se sentia um palhaço. Essa situação é muito, muito recorrente no nosso cotidiano. Né? Quantas Sim. Anas Lisses a gente vê passando por isso? E quantos Leonardos a gente já conheceu ou já presenciou, teve notícia, né? E são pessoas com uma personalidade agressiva, né? Uma personalidade que não está para diálogo, que não pode ser contrariado e que às vezes você não corta ali, se você não cortar ali, mas na frente pode acontecer uma coisa muito pior. Né? Quantos desses homens, desses Leonardos, não acabam fazendo vítimas fatais, né? Mundo afora. Isso. E às Então esse vezes foi um grito de alerta, né? isso. Esse trecho. Aham. E às vezes, Bia, quando a mulher diz assim, ruim com ele, pior sem ele, é uma tentativa de se iludir, porque ela não tem coragem mais de se libertar, né? De sair dessa relação, porque é perigoso, né? Que é Infelizmente, as perigoso. leis protetivas, né? As leis de certa maneira, não garantem total proteção de uma mulher quando ela resolve se livrar de um Leonardo, né? Denunciar uma relação abusiva em busca de justiça e a delegacia denunciar, nem sempre isso lhe garante segurança, né? E por isso a gente tem conhecimento desse Às número vezes eles agem de maneira alarmante covarde. de crimes contra a mulher, né? De feminicídio, né? De tanta violência contra a mulher. Mas aqui, Analísias traz uma mensagem positiva e de transformação inspiradora para outras Anas como Sim, ela, né?
Aqui tem algum homem aqui nessa parte aqui? Não. Não, aqui é Aqui é o Analísias e grito de a liberdade. vida. É Analísias e a vida, né? Chega de andar Isso. perdida. Chega de andar perdido. É exatamente isso. Eu acho que esse livrinho aqui é a parte, eu acho não, tenho certeza, é a parte mais libertadora e eu acho que é o que deveria Inspiradora. servir de livrinho de cabeceira para muitas mulheres, assim, Sim. porque tudo bem, o primeiro e o segundo, eles são necessários para a gente entender o contexto, para a gente muita gente se identifica porque está passando por isso, porque já passou, conhece alguém que está passando. Mas esse aqui, ele deveria ser uma mensagem diária, né? Para as pessoas lembrarem que é possível você se libertar, sim. É possível você dar a volta por cima, que você não precisa ter um cara o tempo todo com você para você ser feliz, para você ser realizada, se sentir bonita. Isso, se aparecer alguém que seja como uma consequência, né? E que chegue para somar junto com você, mas não para lhe fazer feliz. A gente não precisa de ninguém para fazer a gente feliz. Nós temos que nos fazer felizes, né? E aí a Ana, antes de chegar nesse auge, né? Infelizmente, ela passou, aqui nesse livro ele conta, por aquele processo de depressão, pós final de relacionamento, mesmo sendo um cara ruim, mas ela se sentiu fracassada. Nossa, não consegui fazer o meu relacionamento dar certo. E muitas mulheres se culpam quando o relacionamento, mesmo que seja abusivo, não dá certo. Então, elas conseguem se libertar, ainda carregam essa culpa de eu não conseguir mudar. Elas acham que elas têm esse poder de mudar o outro, né? Essa missão que não deve acontecer, não deve ser. Então, ela foi para o fundo do poço, teve depressão, né? Se achando. Mas o que era a depressão da Ana? Será que era o Leonardo? O responsável pela depressão era o Leonardo? Não. O problema da depressão da Ana era justamente aquele vazio que ela alimentou achando que existia dentro dela, que faltava alguém, mas não faltava alguém, faltava ela mesma, né? Ela tinha que se preencher dela mesma. E Isso. aí, deixa eu encontrar aqui a parte em que começa. Essa transformação. Olha, chega uma visita, olha só, como as sim. palavras dos amigos e o apoio dos amigos são importantes nesse momento. Claro que a gente vai encontrar o alento dentro da gente, mas o apoio de quem está ao nosso redor é sempre muito importante. E Está em aí qual aqui página chega, essa? olha, Qual na é a página página? 6, Sim. aqui ela fala. Porém, Ana, certa vez, uma visita recebeu de uma amiga de infância que bons conselhos lhe deu e tentou lhe alertar que a vida ia passar e ela pouco viveu. Ana, esqueça os rapazes, vamos lá, vire essa mesa, vá à frente do espelho, veja a sua fortaleza, olha para si mesma e vê que está toda em você a mais imensa beleza. Olha só. E aí a Ana foi escutando aquele conselho e a amiga continuou. Deixe que os outros falem, não precisa se importar. Vá cuidar da sua vida, deixe quem quiser falar. O amor é especial e tem que ser natural, ninguém pode te obrigar. Olha que mensagem, né? Muito bem. E esta amiga... Deixe que os outros falem, né? Isso, e que bom que a Analísias tem essa amiga. E eu acho que este seria um bom presente de amiga, né? Para aquelas nossas queridas, nós temos sempre, todas nós temos uma amiga assim, né? Que precisa ler essa mensagem inspiradora, edificante, através de poesia. Assim como a sua poesia inspirou as crianças a respeito do bullying, né? A não praticar mais bullying, né? Com seus colegas de uma maneira tão encantadora através do cordel. Analísias traz essa mensagem importante para tantas mulheres e que é um presente muito edificante para tantas mulheres aí. Mas, minha amiga, que bate-papo maravilhoso. Conversar com você, isso tinha que acontecer. Eu pensei em ler o outro poeminha dos meus alunos, mas eu acho melhor. Meus alunos fizeram outro poema, né? Muito parecido com aqueles que eu li, no começo do nosso bate-papo, também definindo você, mas quem está nos assistindo já está conhecendo tanto de você que eu opto agora por
pedir para você ler um poema que define um pouco mais da sua vida, que é tão inspiradora. A sua Sim. vida é inspiradora. E que só Obrigada. só esse texto aqui que você vai ler, seu, já daria para a gente continuar aqui mais meia hora, uma hora falando, né? De tão inspirador que ele é. Mas vamos deixar agora, no encerramento do nosso bate-papo, essas palavras aqui que definem Ana Beatriz, né? Que definem você, Olha só, me Ana roubaram o celular. Beatriz. Tá com o celular de volta com o texto, por favor? Essa poesia aqui, Deixa eu só gente, esse fazer. texto que define Ana Beatriz agora, né? E que ele fique Olha aí na cabeça de só. vocês, junto com a imagem sua, que é tão positiva, com esse sorriso tão bonito, minha amiga. E que eu estava com Oh, saudade de você, obrigada. vontade de te abraçar, mas sinta-se abraçada agora. E ciente Oh, eu sinto. de como você é importante para mim. Eu te conheci quando eu estava começando a produzir poesia, a escrever poesia, e você me levou lá naquele lugar maravilhoso, né, que é a casa daquela nossa amiga, né, Suzeli Santos, né, Sim. para participarmos do Era o Café com Arte, né? Lá era Poesia no Varal, né? Poesia no Varal, o nome do evento. Isso. E lá Era eu fui batizada Poesia no Varal. poetisa, né? Fui batizada poetisa lá, né? Foi. No momento maravilhoso, no encontro maravilhoso com outros poetas, Foi e muito você bom. estava lá. Você é muito importante para mim. Então, Ai, leia aí obrigada. um pouquinho, Você também. fale agora da Enquanto Ana. enquanto estão trazendo o celular, que Ah, eles vão trazer aqui, pronto, tá trazendo. Deixa só eu encerrar esse certo, sim, pensamento sim. aqui com Da Ana Lísias. o último trechinho aqui da Lisas. Só para fechar, porque eu falei do conselho da amiga, mas não Sim, falei da Ana, da Ana da já mudança, da transformada, transformação. né? A Ah, mudança. Então, olha ainda na só. mesma página, 6? Aqui eu tô na 10. Ah, Olha sim, sim, só. sim. Quando Ana se sentiu bem, algo nela reluziu. Era a sua autoestima que ela enfim redescobriu. E tudo o que ela queria finalmente acontecia. O amor próprio ressurgiu. O holofote da mudança rapidamente acendeu. O passado deu lições. A Leonardo esqueceu. Só queria vida nova. E ela mesma era a prova. Nova Ana floresceu. Olha só. Muito bem, Tinha que deixar esse muito último. bem. Não Sim, podia sim. passar para o outro sem ter essa parte, porque eu acho que essa diz muito sobre o fechamento dessa história, né? E aí vamos lá, né? Vamos lá. Olha só, amigo, o texto que vocês escolheram. Que eu Muito escolhi, bem, que eu considero muito marcante, que define você também, né? vamos lá. Ele não é necessariamente um poema, né, amiga? Ele é Não, um não. texto mais certo. Vamos lá. Uma pequena Olha a crônica, né? responsabilidade. Sim. Eles que lutem para me fazer aceitar menos do que mereço. Lutem até cansar, não dou um passo atrás. Durante muito tempo, eu fui a patinha feia da turma, a sem graça, a que era popular, mas não servia para namorar porque não era bonito o suficiente. Eu que lutasse para ficar com eles. E eu lutei por cada um que eu quis e consegui, mas não valeu a pena. Não havia equilíbrio, não havia duas pessoas pulando juntas do mesmo barco. E era sempre eu a pessoa que batia com a cabeça na pedra. Até que eu cansei de bater a cabeça, de submeter minha alma a dores desnecessárias por quem não merecia. Foi na quebra da onda que percebi que minha salvação não era ninguém além de mim mesmo. E quando quase me afoguei no mar sombrio da desilusão, fui salva pelo bote salva-vidas do amor próprio. Pois bem, cá estou, de pé, em terra firme, mas sempre me deixando levar pelas ilhas que escolhi. Pulei, nadei, quase me afoguei, mas hoje posso dizer, eu sobrevivi. Ai, que Esta, bom você resgatou esse texto. Olha só, não sei nem onde foi. Eu sei que eu publiquei um dia, mas eu não sei onde ele está. essa é a Ana Beatriz. Minha amiga, Que bom eu costumo falar o texto. seguinte: às vezes
às vezes nós precisamos que alguém nos diga quem somos, às vezes, né? Você já teve essa É sensação de verdade. que às vezes alguém precisa dizer quem você é? Ou então E, você ir amiga, buscar agora que nos seus você... escritos quem você é e buscar nos seus escritos quem você é, nas suas redes sociais, quem é você? Você já teve essa sensação? Porque nós vivemos assim, né? Altos e baixos, né? A nossa autoestima às vezes está lá em cima, às vezes está lá embaixo. E às vezes a gente precisa a gente não estar está nos 100% amigos todo dia, né? e nos E, nossos. amiga, que interessante que você falou, porque é incrível. Não é a primeira vez que isso acontece. Aconteceu na escola, naquele dia do evento que você me levou, de mulheres que inspiram, né? Mulheres Sim, inspiradoras. No evento do Café com Arte, quando você me fez aquela homenagem, com direito à surpresa e tudo. Hoje, durante essa nossa conversa, me vem esse sentimento. Às vezes a gente está aqui habituado a ficar trabalhando com a cabeça mergulhada em trabalho e pensando em outras coisas e não lembra dos nossos talentos, né? Vai passando, a gente vai fazendo, mas não pensa olha, sou eu que estou por trás disso, isso é bom, isso que eu estou fazendo, olha a relevância que eu estou fazendo. Então, quando eu tenho esse momento com você, como aconteceu dessas outras vezes e está acontecendo hoje, aí me vem essa... Você está me fazendo me sentir bem de novo, importante a relevância do meu trabalho e aí a sim, necessidade de continuar, né? De não sim. deixar de fazer, inclusive, eu estou sentindo um chamado para fazer novas obras, né? Novos textos, porque Sim. você está me mostrando de É, novo a você importância tem essa de função, levar você tem essa missão. pessoas. É Ai, que útil bom para as lembrar pessoas disso, porque às vezes vai passando. e útil para você E mesma. Pois que eu tenho bom que te que agradecer muito por esse, isso. esse nosso papo foi edificante, certamente, para as pessoas que Sim, estão nos assistindo, foi edificante para mim, foi edificante para você também. E uma muito, muito mesmo, só, amiga. olha só, além de tudo isso, ela ainda é revisora. Olha aqui, revisora do nosso livro, né, dos dramaturgos, né? Os dramaturgos Ai, que verdades, legal. ainda além de tudo isso, ainda é a revisora aqui do livro. Que coisa boa. Amiga, eu Ô, fico minha muito amiga feliz. Eu queria querida, muito te agradecer. Muito obrigada. obrigada. Foi um momento muito bacana mesmo. Completo, né? Deu tempo de falar de tudo. Completíssimo. Quem quiser conhecer Bia Lopes, está aqui a sua biografia completa. Para todas as pessoas que te amam e que precisam conhecer você com a sua força. E acima de tudo, gente, se há uma pessoa iluminada, sabe assim, que Ai, essa palavra obrigada. faz jus, define também completamente, além de criatividade, além de incansável sonhadora, essa palavra assim, além da alegria, define muito, viu? Você tem uma luz muito incrível e você ilumina sim quem está perto de você. Você é uma, Ai, eu tenho uma obrigada. honra e um orgulho enorme de ser sua amiga. Muito obrigada. Que bom, eu fico muito feliz, amiga. Muito obrigada, eu que te agradeço. E você é essa mulher inspiradora também. Não posso deixar passar esse momento, deixar aqui registrado, né? Já que vai ficar gravado, eu preciso te dizer que Sim, você e eu lhe admiro muito, porque quando a gente se conheceu ali em 2016, puxando rapidamente aqui, né, para antes de você encerrar, eu lembro de você conversando comigo sobre seu livro, sobre o primeiro livro, né, o de poesias, poemas soltos, e você sim. falando, inclusive ele tá ali guardadinho. E aí eu lembro de você escrevendo e falando assim: eu acho que eu não vou publicar um livro, eu vou gravar um CD, eu não sei o que fazer, são muitos textos, né? E eu não sei como lidar com. E aí você não se considerava escritora, olha só, gente, como as coisas mudam. E aí depois eu lembro que as coisas começaram a fluir, você começou a escrever muito rápido, e eram muitos textos, e vinha uma inspiração assim que eu ficava, Francisca, que texto maravilhoso. Você me mostrava o texto, eu ficava, que texto maravilhoso. E Olha você só como. tem E uma hoje, olha a sua colaboração nisso publicidade, também. entrevistando as pessoas, no seu canal, né? E olha só as suas publicações de 2016 para cá, né? Olha só a Pois é. riqueza que você já tem de livros. E Uhum. a Fênix, né? Assim como a Essa sua Fênix. última publicação, a personagem.
Assim como a Fênix, a sua última personagem, as pessoas que eu conheço que leram se inspiram muito nela, falam muito sobre como se viam, né, naquela situação. E aí você, olha só o seu trabalho também fazendo a diferença. Então, Que bom, minha amiga. Os seus lançamentos que você que eu já tive presente quando você faz os eventos beneficentes para causa animal, né, as suas doações. Então, amiga, você é uma pessoa inspiradora, espetacular e obrigada por não deixar morrer essa questão da literatura, de levar isso para os seus alunos, de fazer a diferença em sala de aula, de ajudar os seus alunos a enxergarem com outros olhos esse universo, a conhecerem autores próximos, terem esse contato, né? Eu sou muito grata por você ter me levado lá na sua escola. Eu sei que um dia eles, mesmo adultos, vão lembrar em algum momento da vida, conversando com alguém ou tendo algum contato com a literatura, eles vão, olha, essa menina teve ali na nossa escola, de repente eles vão ter contato com a minha obra no futuro. Então, é uma semente. E você, amiga, é essa pessoa que consegue compartilhar e aproximar os autores e agora expandindo e compartilhando para os leitores, né, as obras de tantas pessoas, a vida de tantos autores. Muito obrigada por me deixar fazer parte disso, né, por me convidar. Estou muito feliz e você é maravilhosa. E tão bom falar tudo isso neste mês, né, dedicado ao Dia Internacional da Mulher, né, dedicado à mulher, né, que não é um dia que foi escolhido, vamos homenagear a mulher. Não, né? Não é. Tem uma razão de ser dessa data e que bom que podemos estar aqui inspirando as pessoas e você não poderia ser e não poderia deixar de ser essa convidada neste mês tão importante, nesse momento em que estamos fazendo um ano de canal Poesia que Edifica. Olha que mensagem edificante. Pois um beijo grande. Você está bem pertinho de mim, né? Sim! Pena que a gente... Quase dizendo oi daqui. Logo ali. Só não podemos nos abraçar. Então, sinta-se abraçada, minha amiga. E quando passar tudo isso, vamos nos encontrar para aquele nosso papo gostoso, né? Nosso café. Nosso café, né? E vamos balançar nas redes e bater papo e conversar, botar nossos assuntos em dia. Que maravilha! Não vejo mais ainda, fazer isso. Porque certamente, quando passar tudo isso, teremos mais assuntos, mais novidades para conversarmos. Muito mais. Pois um beijo muito grande para você, para todos os seus filhos. Obrigada, amiga. Para você também. Para todos vocês. E até o nosso próximo bate-papo aqui no canal Poesia que Edifica. Tchau, tchau.